Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal literário. Hoje nós vamos conversar sobre a peça O Jardim das Cerejeiras, de Anton Chekhov. Eu já tinha mencionado aqui no canal que eu estava lendo essa peça e eu concluí. Eu tenho pouquíssimo conhecimento de Chekhov, né? Desse livro aqui eu li duas, né? A Gaivota e O Jardim das Cerejeiras. Só que eu lembro muito pouco da Gaivota, então nem considero que eu li. Preciso reler em algum momento, mas eu quis pegar alguma coisinha para ler. E eu escolhi o Jardim das Cerejeiras porque, né, como eu mencionei também, tem uma peça em São Paulo que eu espero conseguir ver, já tá no final da temporada. Mas Sesc às vezes é um pouco complicado de conseguir ingressos, às vezes tem que ir pra fila de espera, enfim. Então eu não sei como que eu vou organizar muito bem isso. Já já eu começo a ensaiar uma peça também, então meu tempo vai ficar um pouco mais escasso, mas eu quero tentar assistir antes de terminar a temporada. E aqui temos a tradução do Rubens Figueiredo também, né? Eu comentei um pouco sobre o que eu tô achando da tradução dele lá no vídeo do Guerra e Paz, né? Comentando sobre as minhas leituras do mês. E temos 4 peças aqui nessa edição da Penguin, né? A Gaivota, Tilvânia, Três Irmãs e O Jardim das Cerejeiras. Inclusive aqui tem um recurso muito legal que eu quero mostrar para vocês, que eu falei um pouco no vídeo sobre literatura russa, que os nomes são bem estrambólicos, né? Algo que foge muito daquilo que a gente está acostumado. E eu recomendei de fazer uma listinha com os nomes. E em peça de teatro isso é comum, né? Antes da peça vir uma lista com os personagens. Aí eu vou mostrar para vocês também terem uma dica de como fazer essa listinha. Então, aqui, por exemplo, né? Então, vem o nome do personagem e o que, né, alguma descrição rápida dele. Então, Irina Nikolaevna Arkadina, matriz. Konstantin ou Kostya Gavrilovich Trepliov, seu filho. Então, tem o nome e alguma dica, assim, né, do personagem, alguma descrição rápida. Três irmãs, por exemplo. Natália ou Natasha Ivanova, sua noiva, depois esposa. Fyodor Ilyich Kuligin, professor de ginásio, marido de Masha, sabe? Então tem essas dicas que acho que, mesmo que não seja de teatro, quando você for ler literatura russa, super vale a pena fazer essa listinha, porque te ajuda a orientar. Nessas peças que eu li aqui, eu confesso que eu fiquei consultando essa página com frequência, porque também tem isso, né? Geralmente eles têm 3 nomes. O nome, o patronímico e o sobrenome. E aí fica um pouco difícil, porque às vezes eles só usam o sobrenome para se referir àquele personagem, ou às vezes usam o nome. Então você já tem dificuldade de ler, imagina de decorar os 3 nomes de cada um dos personagens, né? Então eu voltava nessa lista de personagens, usava quase como um guia, um gabarito ali, e olhava com frequência para eu saber se estava falando certo. E até nos resumos que eu fui fazendo, eu colocava, tipo, o comerciante, o estudante, porque eu não lembro, né? Ou não lembrava 100% o nome, eu lembrava, mas eu não sabia como escrever. Então, enfim, é o que a gente faz pra ler. E aí aqui no Jardim das Cerejeiras, é a última peça que o Chekhov escreveu, né? Ela estreou em 1904. Inclusive, ela foi dirigida pelo Stanislavski, né? Que foi o autor teatral que eu falei no vídeo sobre literatura russa também. Então é legal ver esses nomes, né? Essas pessoas que se encontraram no mundo real ali, né? Então, essa última peça foi dirigida por ele e é um período muito próximo da Revolução Russa, né? Então, é bem esse período de transição. Então, a peça fala muito sobre isso, né? Essa queda da aristocracia e a ascensão da burguesia ali naquele período. E então nós temos uma família, né, que é da Liuba, e eles eram da aristocracia, eram pessoas, né, com muito dinheiro e etc. Só que eles acabaram tendo um problema com isso e eles foram perdendo as propriedades dele, perdendo dinheiro. A Liuba não tem controle, basicamente. Ela simplesmente vai emprestando, dando dinheiro para todo mundo, enquanto ela mesma tá decaindo horrores, enfim. E ela volta, então ela passa um tempo em Paris, e ela volta para a propriedade dela, onde tem esse famoso Jardim das Cerejeiras. Só que essa propriedade está para ser leiloada, né? Justamente por essas dívidas, etc., da família. Então, a propriedade vai ser leiloada, só que existe um apego muito grande por parte dela e do irmão dela. Aquele lugar, as memórias ao passado,
né? E simboliza justamente, como é um momento de revolução, né? A ordem que estava em voga até o momento significa que ela vai ser transformada. Então, esses personagens representam um pouco esse apego, enquanto outros vêm falar um pouco mais sobre essa transformação, sobre essa mudança, né? E então é interessante olhar como que uma história que em tese não tem nada a ver com a história do país, eles não estão falando sobre esse tema, mas o quanto esses comportamentos se refletem ali, né? Então, Chekhov eu achei interessante porque ele não expressa de forma muito explícita o assunto. Ele não pega assim, vamos falar sobre a história da Rússia e pipipi. Não, ele escreve uma história que ela soa de primeira mão, assim, muito aleatória. Uma história lá de uma família com a sua propriedade. E que depois você pesquisando e etc., entendendo algumas coisas, você percebe o que ele está retratando ali de fato. Então não é uma peça muito didática, digamos assim. Por um lado, é interessante, porque eu, Lucas, não gosto muito daquelas peças muito palestrinhas. Eu tenho uma certa preguiça, assim, que gosta de deixar tudo muito claro, que põe tudo na boca dos personagens e não deixa o público sacar nada sozinho, sabe? Tudo eles querem não só falar sobre, mas dar nome mesmo, né? E eu acho que isso perde muito a força, às vezes, do roteiro. Então, Chekhov não é esse tipo de pessoa, mas por outro lado, se você não sabe nada sobre a peça, você também não pega muito. Eu, pelo menos, tive essa questão quando eu li as peças dele, né? Tanto a Gaivota quanto agora. Parece que você leu e você não entendeu muito bem onde ele queria chegar com aquilo, porque parece simples demais, digamos assim. Então, fica um pouco nesse meio do caminho. Como sempre, entender o contexto da obra e o que o autor queria com aquilo é muito importante. Então, mas é uma peça que você percebe alguns comportamentos dos personagens, as trajetórias deles, e eu fiquei com vontade de conversar com outras pessoas sobre, sabe? É um tipo de peça que você não pega tudo de primeira. Então, eu fiquei muito interessado em conversar com outras pessoas sobre, pra a gente bater ideias, o que cada um percebeu. Os personagens são muito únicos, assim, nesse sentido. Ali você percebe que cada um vê as coisas de uma maneira muito diferente, né? Então é legal, acho que debater um pouco essas ideias, ver percepções diferentes para mergulhar um pouco mais na peça, porque como ela é simples, né? São enredos simples, se você se acomodar, digamos que nessa simplicidade, você não vai pegar muita coisa. Então acho que dar essa refletida, conversar, meditar um pouco sobre, faz você caçar outras informações. Então, basicamente esse é o roteiro ali, né? Essa questão da propriedade, o quanto ela simboliza para alguns e também simboliza para outros. Um pouco a falta de perspectiva, né? Tem uma cena muito interessante dos funcionários da casa discutindo e eles estão total sem perspectiva de vida. Eles não sabem o que vão fazer. Eles não têm essa projeção, sabe? É muito interessante isso. As filhas têm personalidades muito distintas também, veem as coisas de uma maneira muito diferente. Enfim. Então, tudo isso é interessante de ir pegando, sabe? Então, recomendo assim, a leitura do Jardim das Cerejeiras. Eu queria muito ver algumas montagens. Espero conseguir ver essa montagem que está rolando aqui em São Paulo, né? Teatro, como eu falei, é bem tranquilinho de ler. Essas peças aqui, eu não sei se todas, mas acho que tem 4 atos. Não sei se as 4, mas acredito que sim. E é muito tranquilo de ler, tem umas, sei lá, 20, 15 páginas cada ato. Teatro é mais tranquilo, né? São as falas dos personagens. Então não fica aquela coisa muito verborrágica, muita coisa para ler. As descrições, assim, do cenário é interessante. Então é isso. Fica aqui a minha recomendação de leitura. O Jardim das Cerejeiras, de Chekhov, para quem quiser conhecer mais do teatro russo. Chekhov tem muita coisa, tem teatro, tem poema, tem romance, enfim. Quero conhecer mais desse autor, que foi tão importante, e também estudar um pouco mais sobre esse momento da Revolução Russa, que é bem próximo desse livro aqui, da encenação dessa peça,
e que mudou muito como as coisas aconteceram, né? E, obviamente, influencia muito na literatura russa também. Como sempre, curtam esse vídeo, comentem, compartilhem. Deixo as minhas redes sociais na descrição para quem quiser acompanhar mais do meu trabalho. E a minha wishlist da Amazon, se alguém quiser colaborar com algum livro para novos conteúdos aqui no canal. Até mais!